As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Vamos dar notas aos protagonistas que marcam a atualidade nos próximos minutos, por aqui na Rádio Observador. Pontuação de 0 a 20. E o vencedor é... Hoje temos connosco a Mafalda Pratas Fernandes, cientista política e colunista do Observador, e também o António Costa, publisher do jornal Eco. A moderação é do José Rafael Lopes. E o vencedor é a edição Manhãs 360, fim de semana, crise política como pano de fundo, há eleições no horizonte, pelo menos é o que se pode retirar das declarações quer de PS, quer de PSD. Ainda assim há quem de forma tímida deixe no ar a possibilidade de dar luz verde a uma moção de confiança. Pedro Nuno Santos deixou mesmo um apelo para que isso aconteça, foi ontem. Vamos começar para olhar para este tema. Mafalda Pratas Fernandes, bem-vinda. Perante este vai e vem, vais deixar espaço na tua agenda em maio ou já está reservado para campanha e eleições? Não, já está reservado para campanha. Acho que não há grande margem para nenhum dos envolvidos recuar. Agora, eu acho muito interessante esta reticência por parte de Pedro Nuno Santos em relação à possibilidade de eleições, não é? E, portanto, isto revela um bocadinho que Pedro Nuno Santos está com bastante medo de ir a votos, porque provavelmente já percebeu que, caso perca as eleições, é um enorme risco, porque será provavelmente, digamos, apeado da liderança do PS, porque sobreviver a 2 derrotas num curto espaço de tempo é muito, muito pouco provável. E, portanto, o Pedro Nuno Santos está, sem dúvida, com pouca vontade de ir a eleições. Agora, o problema é que eu creio que ele não tem grande margem de manobra, porque, de facto, não se pode abster na moção de confiança, porque isso seria, no fundo, estar a atar-se demasiado a Luís Montenegro, já depois do orçamento que aprovou, mas digamos, atar-se depois de saber os contornos de todo este caso, depois de todos os outros partidos terem, digamos assim, pronunciado de forma bastante forte contra, digamos, os casos em volta de Luís Montenegro, eu diria que Pedro Nuno Santos, essa possibilidade também seria uma espécie de suicídio político e, portanto, ele está numa posição muito difícil, até porque prevê que não irá haver maioria de esquerda, não é, no Parlamento, isso é quase certo, e, portanto, digamos que Pedro Nuno Santos já percebeu que tem uma vida muito difícil pela frente. Acho que este último pedido para retirar a moção de confiança é um bocadinho absurdo, sinceramente, e, portanto, acho que merece uma nota, digamos, uma nota medíocre. Vamos dar um 8 a Pedro Nuno Santos. É um 8 aqui, é Pedro Nuno Santos, dado pela Mafalda Pratas Fernandes. Vamos continuar a olhar para este tema, sim, até porque, António Costa, queres olhar para Luís Montenegro. Tem motivos para estar contente o Primeiro-Ministro depois de ter ouvido as declarações de Pedro Nuno Santos? Não creio. Enfim, nós tínhamos um dono disto tudo e agora temos um causador disto tudo, que é Luís Montenegro. Eu creio que a Mafalda tem uns pontos que são relevantes e que parecem bem vistos. Eu acho que, obviamente, Pedro Nuno Santos não está ainda preparado, não tem equipa. Aliás, anunciou Estados Gerais do PS para este ano, não é? Enfim, antecipando um ciclo para o próximo ano, um fim deste ciclo político para o próximo ano. E nem sequer se vê a equipa. É porque não tem programa. O programa que tem, podemos dizer, foi o que levou às eleições de há um ano. Mas, enfim, não chegou, não é? Mas também não tem equipa. E há uma coisa que Pedro Nuno Santos precisa, é de equipa. Mas eu creio que mas há aqui um aspecto que me parece importante, porque ainda estamos nessa fase de passar culpas, não é? E, portanto, é absolutamente impossível Pedro Nuno Santos recuar. E creio que nesta altura é impossível Pedro Nuno Santos recuar. E está a tentar passar essa batata quente a Luís Montenegro, com o que diz ontem. Exatamente, o ponto é mais do que... Enfim, eu creio que não... Volto a dizer, não gostaria de provavelmente ter eleições já.
Obviamente, neste contexto, até gostaria de poder, digamos, manter a pressão alta sobre o Primeiro-Ministro. As notícias vão sucedendo e isto causa desgaste. Mas acima de tudo, esta declaração de retirem a moção de confiança tem a ver com um aspecto que se observou nas últimas 24 horas, que é uma pressão crescente sobre Pedro Nuno Santos para não votar contra a moção de censura. Contra a moção de confiança. Eu devo dizer, eu próprio entrevistei o Presidente da CIP na CNN ontem, com o Pedro Santos Carreiro, num podcast que temos em conjunto, o Ministério das Finanças, e o Presidente da CIP foi muito claro e muito assertivo, mais do que no pedido, eu diria quase na pressão, para que os líderes políticos, o Primeiro-Ministro e o líder do PS, se entendessem com o objetivo de não haver eleições. Mas na verdade, a pressão é sobre os dois, mas na verdade é sobretudo sobre Pedro Nuno Santos. Porque, aliás, o Presidente da CIP dizia: por um lado, o escrutínio deve existir, mas se calhar não é preciso uma comissão de inquérito. Se calhar o Primeiro-Ministro foi temerário na forma como geriu isto. Eu diria que foi um pouco mais que temerário, mas enfim, já lá vou. Mas na verdade, o PS pode obter essas respostas de outra forma que não numa comissão de inquérito. No fundo, o passe necessário para que não houvesse uma crise. Ora, Pedro Nuno Santos, perante estas pressões, que vêm de várias áreas, aliás, um dos grandes prejudicados desta crise é Marcos Mendes, por exemplo, que vai desaparecer, porque tinha também ele próprio uns Estados Gerais agora para fevereiro e março. Já estará a tentar até assestar. Sim, porque não vai poder fazer Estados Gerais em cima de uma campanha eleitoral, como é evidente. Agora, é preciso dizer que a forma como Montenegro geriu isto é de facto de um político amador, não é de um político experimentado como é o próprio. A expressão não é minha, portanto vou atribuí-la a quem merece, é do Sérgio Sousa Pinto, também ontem na CNN, e dizia: a empresa de Luís Montenegro, e depois repetiu: a empresa não é a empresa de Luís Montenegro, a empresa é Luís Montenegro. E sendo a empresa não de Luís Montenegro, mas sendo ela própria Luís Montenegro, ela obviamente devia ter sido ou encerrada ou até vendida, admito que vendida, quando assumiu funções como Presidente do PSD, nem chega a Presidente a Primeiro-Ministro. Nota-se nas últimas 24 horas, depois do choque da aceleração da crise, um ponto interessante. É que o PSD, e nota-se nos partidos, digamos assim, e nos partidos, perdão, nos ministros e nos intervenientes políticos, o PSD convenceu-se, e o Governo, convenceram-se que vão ganhar as eleições. Isto tem uma... E houve mesmo pedidos de maioria absoluta. Sim, talvez, talvez excessivos, talvez voluntaristas e nesta linha de que, depois do choque, parece que passou a tempestade. E os ministros em funções, os secretários de Estado, os que falaram, nem todos falaram, e houve alguns que mantiveram um silêncio, eu diria, prudente, e bem. Ainda agora a notícia do Observador sobre a gasolineira é muito perturbadora, para não dizer outra coisa. Um pagamento de 200 mil euros por parte de uma empresa com aquela dimensão não é normal. Não é normal. Isto são valores que se pagam a consultoras como a BCG, como a Roland Berger, não se pagam à Spirum Viva. Portanto, o facto da Rádio Popular não divulgar quanto é que paga por mês também é no mínimo estranho. Enfim, mas qual é o problema de dizer quanto é que paga por mês? Enfim, o não dizer faz-nos recear outras coisas. Portanto, eu creio que nesta altura, de facto, o Governo também não vai retirar a moção de confiança, e eu até arrisco dizer não é exatamente por boas razões, porque já não é por causa do caso, porque o caso que temos aqui em análise não tem a ver com política, tem a ver com a integridade do Primeiro-Ministro. Ora, o que se nota nas declarações das últimas horas dos ministros é que isso já parece irrelevante, parece que já não existe caso nenhum, que isto já passou e que agora estamos em campanha e até vamos ganhar as eleições e até vamos reforçar. Fico surpreendido, confesso. E a minha nota é um 8 para Luís Montenegro, mas eu devo dar uma nota também. Eu não trouxe o Rui Rocha
para aqui, para a nossa discussão, mas fico surpreendido com a posição do Rui Rocha de dizer que vai votar a favor da moção de confiança, o que é estranho, ou então antecipa alguma coisa e conversas já pré-eleitorais para as eleições legislativas, porque o discurso do Rui Rocha e as exigências de Rui Rocha sobre as não respostas que o próprio Rui Rocha reconhece não ter, não são coerentes com o voto a favor da moção de confiança. Portanto, vamos por sistematizando. O causador disto tudo é Luís Montenegro, não é o governo, nem é sequer a sua política, nem é sequer o seu exercício como primeiro-ministro. Uma empresa familiar. É uma empresa familiar que não é de Luís Montenegro, mas é Luís Montenegro, mesmo agora sendo dos filhos de Luís Montenegro. E com sede no Porto, como aliás também já mudou, saindo da residência do 300 quilómetros não fazem assim tanta diferença. O país é pequeno. O país é pequeno e vamos até ao estrangeiro, onde está a Mafalda Pratas Fernandes, a quem pergunto também se na terça-feira, quando for votada a moção de confiança, no teu entender, a crise política vai ter um travão ou ainda vai acelerar mais? Bem, eu acho que travão propriamente não terá, porque agora muito provavelmente a moção irá ser chumbada e, portanto, vamos entrar num período de campanha eleitoral em velocidade elevada, não é? Porque as eleições são daqui a 2 meses, mais ou menos, 3 meses. Será em maio? Exatamente, portanto 2 meses, no início de maio, 2 meses e meio, e portanto os partidos vão estar sem dúvida em contrarrelógio para tentar passar para que a sua versão dos factos seja a versão que vence na mente do eleitorado. E eu acho que aqui, sinceramente, acho que Luís Montenegro esteve e tem estado muito mal, porque de facto esta ideia de que irá conseguir que passar as culpas, digamos assim, da queda do governo para os outros partidos é um bocadinho absurda, neste caso em concreto, porque não se trata de facto de, por exemplo, de um chumbo ou de uma moção de censura ou de confiança por motivos, como dizia o António, de políticas públicas. Não, isto é motivos, lá está, das próprias ações e escolhas do Primeiro-Ministro e do próprio Primeiro-Ministro não ter sido totalmente transparente e querer claramente evitar uma comissão parlamentar de inquérito e, portanto, acho que tentar negar isso e tentar dizer, por exemplo, aquele discurso que António Costa chegou a fazer de não estão a deixar governar, por exemplo, é muito difícil nesta situação e não é, digamos, o discurso correto, porque os outros partidos, inclusive o PS, pode dizer nós deixámos governar, não é? Nós deixámos que o orçamento fosse aprovado, nós votámos contra ou abstivemos nas moções de censura e, portanto, vai ser muito difícil. Até mesmo na Assembleia da República desbloquearam a eleição do Presidente da Assembleia da República? Exatamente, e portanto vai ser muito difícil para Luís Montenegro tentar fazer esse discurso. Eu até estou um bocadinho curiosa sobre qual será, digamos assim, a estratégia deles, porque numa eleição, claro que o candidato a primeiro-ministro é, digamos, a principal figura das eleições e, portanto, como é que vão conseguir, no fundo, fazer esta quadratura do círculo de Luís Montenegro ser simultaneamente o candidato competente e fazedor a primeiro-ministro, mas também a causa da sua instabilidade e enfim, e ter, no fundo, também revelado aqui uma série de traços de idoneidade política que são no mínimo duvidosos, e o próprio facto de, como eu disse, estar a querer criar esta crise política para evitar uma comissão parlamentar de inquérito, por um lado eu percebo, mesmo considerando que não tivesse feito, digamos, nenhuma coisa errada ou ilegal, já todos assistimos ao que as comissões parlamentares de inquérito são capazes de fazer, são capazes literalmente de grelhar os atores políticos durante meses a fio e, portanto, de acabar quase com eles. Mas neste caso, em que ainda mais parece de facto haver muitas zonas ainda por esclarecer e muitas zonas cinzentas, isso só iria fragilizar ainda mais o Luís Montenegro e, portanto, eu creio que no fundo ele não tem grande hipótese se não ir a eleições, mas não deixa de ficar sujeito ao ataque, que irá ser ouvido muitas vezes, quer por Pedro Nuno Santos, quer por André Ventura, de que está a querer ir para eleições e está a querer provocar esta crise política para evitar a Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, para evitar responder a todas as questões e ao escrutínio. E, portanto, isso vai ser uma campanha muito difícil para o PSD,
mesmo sendo, digamos assim, o partido do governo incumbente. E, portanto, eu acho que o Luís Montenegro sai bastante mal desta história toda, acho que sai abaixo do 8 que dei a Pedro Nuno Santos, acho que tem que dar um 4 a Luís Montenegro, porque, de facto, se... digamos, ele perder as eleições ou for, digamos, arredado do governo por alguma razão, será a sua queda será por culpa totalmente própria e até não só por razões do caso em si, mas por própria incompetência política. Como eu escrevi ontem na minha crónica do Observador, eu acho que, de facto, mesmo assumindo que não havia nada de errado em tudo isto, achar que quando isto se soubesse, porque se viria sempre a saber, que, digamos, não iria haver consequências políticas e que não iria haver todo um caso à volta disto, considerando as experiências dos últimos anos, é no mínimo um bocadinho ingênuo ou incompetência política. Olha, eu acho que a Mafalda tem razão, e o meu 8 foi generoso, estava aqui a ouvir a Mafalda dizer, de facto tens razão, eu acho que um 8... Vai transformar a tua? Enfim, não vale a pena corrigir, mas de facto eu acho que o 8 é demasiado generoso para o que está aqui em causa. Pronto, então o 8, que é um 4 para a Mafalda Pratas Fernandes, é o que fica nesta edição do Vencedor. Mas, António Costa, porquê é que queres dar uma nota a Pedro Soares dos Santos, da Jerónimo Martins? Olha, porque temos falado muito de política, não é? Porque será, não é? E infelizmente por más razões, não é por boas razões. Se fosse por boas razões, enfim, estava tudo bem. Podia ser por políticas públicas. Temos falado muito de política partidária, enfim, e outro tipo de política. Mas, e estava a ouvir, como eu dizia há pouco, ontem, a entrevista que eu próprio tive a oportunidade de fazer com o Pedro, ao Presidente da CIP, e o Presidente da CIP dramatizava a suspensão, digamos assim, política do país durante estes 3 meses, depois com a tomada de posse, talvez um pouco mais, com o novo governo, pelo impacto económico, pelo efeito no investimento, pelo já gasto argumento PRR, que já ninguém pode ouvir. Eu ainda acho que vamos chegar ao fim da execução do PRR e não estão a dizer que não se pode fazer nada no país por causa do PRR. Mas enfim, e Pedro Soares Santos e a Jerónimo Martins lançaram esta semana, inauguraram esta semana a primeira loja na Eslovénia. E portanto, é um grupo que tem Pingo Doce, que tem, enfim, a própria Jerónimo Martins, portanto, é um grupo grande de distribuição que está na Colômbia, está na Polónia e continua a crescer e continua a fazer. E para mim isso, apesar de tudo, é um alento, que é, no meio desta crise política, eu estou a falar de uma grande empresa, e Pedro Soares Santos, como CEO de Jerónimo Martins, é apenas uma espécie de um exemplo para todos os outros. As empresas vão continuar a trabalhar. Isto é, obviamente que há aqui a incerteza não ajuda. A incerteza internacional, obviamente, também não ajuda. E a incerteza nacional, somada à incerteza internacional, ajuda menos. Portanto, apesar de tudo, eu até acho que a política do governo, tirando numa outra área mais evidente, como a saúde, por exemplo, não estava a correr mal, estava a correr bem, percebiam-se. Não é que o governo estivesse a fazer grandes reformas, mas havia um caminho. Ainda esta semana, por exemplo, foram criadas 3 autoridades no Ministério das Finanças que, para o grande público, para o cidadão comum, não comporta grande coisa, mas a criação da autoridade orçamental paralela à autoridade tributária que todos conhecemos e que funciona muito bem. É uma reforma do Ministério das Finanças que é muito, muito importante e que passou completamente despercebida. É um exemplo do efeito. As empresas, dizia eu, vão continuar a trabalhar. Quando uma empresa como a Jerónimo Martins, num contexto destes, até internacional, entra em mais um mercado, prova que as empresas portuguesas, as grandes, mas também as médias e as pequenas, são muito resistentes, mesmo com todos os seus problemas. Enfim, nós sabemos, falta de capital, recursos humanos, até falta de qualidade de gestão, que nós sabemos em muitas pequenas e médias empresas portuguesas, continuam a fazer o seu caminho. E o teste da Troika, digamos, o período da Troika, foi um exemplo em que o país teve que, e as empresas tiveram que procurar outras formas de crescer naquele contexto. Nestes 3 meses, seguramente, as empresas vão continuar a fazer o seu trabalho, passada esta primeira semana de impacto, a segunda semana de impacto, e eu acredito muito que
que estas crises também contribuem para que, como noutros mercados, o espanhol é um bom exemplo disso. Também tem grandes empresas em todos os mercados e não só em Espanha. Infelizmente nós não temos bem essa realidade, mas que as empresas possam viver para lá das crises políticas e continuar a crescer para lá das crises políticas e investir e a definir as suas estratégias para lá das crises políticas. E portanto eu dou um 16 a Pedro Soares dos Santos pela expansão para mais um mercado e nesse sentido também a todas as empresas que vão continuar a fazer o que têm a fazer, apesar de estarem metidas neste caldo que não pediram, não contribuem para ele e que obviamente também não ajuda. Ora bem, e é com esta nota que fechamos a edição de sábado de E o Vencedor é. Obrigado, António Costa. Obrigado também à Mafalda Pratas Fernandes. O Vencedor é está de regresso amanhã.